E se o cheiro que você ignorou ontem foi o seu único aviso? E se naquele abraço aparentemente inofensivo havia um toque que selava uma troca espiritual que você não consentiu? Nem tudo o que parece luz vem de Deus. E há orações que acendem velas em altares que você jamais viu. Você tem certeza de que conhece a origem das palavras que te confortam? Quantas vezes o consolo foi uma isca? E se a bondade que você recebeu foi o disfarce mais sofisticado da manipulação espiritual? Há pessoas que sorriem com os lábios ungidos, mas seus olhos carregam um fogo estranho. Elas oram com as mãos levantadas, mas seus gestos selam pactos antigos com linguagens ocultas. Não é sobre o que dizem, é sobre o que carregam. E muitos, iludidos pela aparência de piedade, oferecem sua alma em bandejas voluntárias. Você já sentiu calafrios em ambientes que pareciam santos? Já sentiu um vazio após receber uma palavra dita em nome de Deus? Nem todo alívio vem do céu. Há alívios que silenciam o discernimento. Quantas vezes você foi tocado por algo que não era de Deus, mas pensou que era? Há comportamentos que parecem amor, mas operam como feitiços. Há gestos de generosidade que prendem. Há conselhos espirituais que funcionam como encantamentos. Reorganizam sua vontade sem que você perceba. Esta é a guerra das aparências, onde o bem é uma máscara e o mal aprendeu a pregar com voz mansa. A pergunta não é se há bruxaria ao seu redor. A pergunta é: quantas vezes você já a chamou de cuidado? Este vídeo não é uma explicação. É um rasgo, uma ruptura em véus que foram costurados com afeto falso e piedade manipulada. Eu não vim falar de feitiçarias óbvias. Vim expor o campo minado dos comportamentos suaves, das intenções camufladas, da bondade envenenada. A bruxaria disfarçada de empatia. Há encantamento por trás de conselhos bem intencionados. O inimigo não vem com capa preta. Ele vem com um sorriso acolhedor, cheiro de incenso e versículos decorados. O engano está em torno da mesa. E se a oração que você recebeu estava envenenada? Se a bênção que te deram selou um controle invisível sobre sua alma? Há vozes que falam de Deus, mas não falam por Deus. Há boas pessoas que são apenas canais. E você tem deixado portas abertas. Este vídeo é um chamado ao discernimento. Não feche os olhos, não feche este vídeo, porque há coisas que, se você não enxergar agora, vão continuar sorrindo para você, enquanto te devoram por dentro. Há gestos que brilham como luz, mas fedem como morte. Há palavras que soam como oração, mas vibram como encantamento. E há pessoas, meu irmão, minha irmã, que não estão disfarçadas de mal, mas disfarçadas de bem. O engano mais profundo não nasce das trevas abertas, mas da luz falsa. É ali, onde tudo parece santo, que o cheiro do estranho se instala. Já sentiu um abraço que pareceu apertar demais? Já recebeu um Deus te abençoe que fez sua alma murchar ao invés de florescer? Nem tudo que diz paz veio do príncipe da paz. Nem tudo que consola é consagrado. Há uma atuação espiritual que não se manifesta com gritos, mas com mansidão treinada. São os olhos que desviam no momento exato, a mão que segura por tempo demais, o elogio que parece entrega, mas é laço. A bruxaria dos dias atuais não ergue caldeirões. Ela serve café, escuta suas dores e oferece conselhos que soam divinos, mas carregam programação. Toda manipulação começa com um acolhimento. Todo controle nasce da carência que ele alimenta. É assim que boas pessoas se tornam canais, sem saber que se tornaram. Você já se sentiu culpado por não confiar em alguém que todos chamam de anjo? Já teve vontade de fugir de um ambiente em que todos diziam sentir paz? E se a presença que todos sentem for, na verdade, uma entidade bem treinada em disfarces emocionais? O discernimento verdadeiro não segue sorrisos. Ele pressente vazios. Ele fareja o perfume de Jezabel disfarçado de intercessora. Ele escuta a oração e identifica o código. Quem não sente será guiado pelo que vê. E o que se vê, neste tempo, foi editado por bruxaria emocional. Não se trata de condenar os outros. Trata-se de reconhecer as portas por onde espíritos agem. Porque há pessoas boas, muito boas, que abriram suas almas a pactos emocionais invisíveis. Pessoas que oram, mas oram com raiva, que aconselham, mas sem espírito, que amam, com um amor que prende, que suga, que precisa ser visto. Isso não é amor, é feitiçaria camuflada de compaixão.
E essa feitiçaria se alimenta do seu silêncio, do seu medo de parecer julgar, do seu costume de calar aquilo que você já discerniu. Sinta agora. Lembre de onde você já esteve. Lembre daquele lugar em que tudo parecia santo, mas sua alma queria sair correndo. Lembre daquela pessoa que tocava em você como se abençoasse, mas depois que você saía, o dia parecia desandar. Isso não é apenas energia, isso é contaminação espiritual. E muitos não percebem, porque estão sendo guiados pelo carisma e não pelo espírito. Esta é a primeira câmara, onde a bondade é disfarce, onde o perfume é disfarce, onde o toque é ritual e onde o engano usa a linguagem de Deus para nunca ser questionado. Nem toda luz vem do céu, nem todo brilho revela glória. Existe um tipo de presença que encanta, mas não liberta. Um tipo de voz que conforta, mas não conduz à verdade. Há pessoas que carregam carisma como se fosse unção, mas aquilo que as move não é o Espírito Santo, e sim a fome de domínio. O carisma, quando contaminado, vira feitiçaria. E feitiçaria não precisa de velas para operar. Basta que o outro se renda emocionalmente. E quantos já se renderam sem perceber? Você já se sentiu hipnotizado por alguém que fala bonito demais? Já seguiu conselhos que pareciam perfeitos, mas depois sua vida começou a travar sem explicação? O mal não precisa gritar para agir. Ele só precisa que você confie. E o carisma é a linguagem mais eficaz do engano. Há pessoas que têm o poder de silenciar seu discernimento com palavras doces, de apagar suas suspeitas com uma única oração bem treinada, de fazer você se sentir visto, acolhido, tocado e amarrado. E esse tipo de toque é pacto, é transferência, é rede. Satanás não tem pressa. Ele prefere conquistar devagar. Um elogio hoje, uma oração amanhã, um cuidado exagerado na semana seguinte. E quando você menos espera, já está dependendo daquela pessoa para ouvir Deus. Já não discerne mais sozinho, já não ora sem perguntar antes, já não decide sem aprovação dela. Isso não é discipulado, é dominação. É uma magia emocional construída sobre sua carência. E quando você tentar sair, sentirá culpa, medo, confusão. Isso não é espiritualidade, é aprisionamento invisível. O que parecia carinho virou controle. O que parecia sabedoria virou sedução espiritual. E a voz que você seguia, aquela voz mansa, cheia de citações bíblicas e gestos amorosos, agora ecoa dentro de você com autoridade demais. E você não sabe mais se é Deus ou se é ela. Isso é a segunda câmara, o território onde o carisma se veste de unção, onde o toque opera transferências e onde o espírito de feitiçaria sorri. Ele sorri porque você não percebe, porque parece amor, porque parece cuidado, porque parece Deus, mas não é. E a cada momento que você ignora o aperto no peito, o enjoo após a conversa, o sono pesado que vem depois do toque, mais fundo você entra na teia. Mais contaminado você se torna, mais difícil será sair. Mas hoje, algo está sendo quebrado, porque você está começando a ver. Você está lembrando dos sintomas, está reconhecendo o odor estranho no meio da oração, está sentindo a vertigem que sempre ignorou. E isso é o começo da libertação. Continue, ainda há mais a revelar, ainda há véus a rasgar, ainda há nomes que precisam ser discernidos, não pelos ouvidos, mas pelo espírito. Existem mãos que curam, e existem mãos que colam algo em você. Existem abraços que aquecem e abraços que transferem. Nem todo toque é bênção, nem toda oração é consagração. Há toques que parecem ungidos, mas deixam um rastro invisível, como óleo que gruda e não sai. E você só percebe depois, quando começa a se sentir cansado sem motivo, atacado por pensamentos que não são seus, enfraquecido por dentro, como se parte da sua alma tivesse sido puxada sem aviso. Foi o toque. Foi aquele toque. O inimigo aprendeu a disfarçar feitiçaria com piedade. Já não precisa mais de altares pagãos. Ele encontrou espaço dentro da linguagem religiosa. Basta uma imposição de mãos, uma oração teatral, uma lágrima bem posicionada. E você, por carência ou reverência, abriu sua alma, permitiu. E ali, naquele gesto sagrado de aparência, algo foi depositado. Como uma semente espiritual de confusão, de dependência, de opressão leve, daquelas que ninguém percebe, mas que vai escurecendo o seu discernimento com o tempo. O toque consagrado falso não deixa marcas físicas, ele deixa sintomas espirituais.
um enjoo inexplicável após a oração, uma apatia repentina na fé, um afastamento da intimidade com Deus, a perda da vontade de orar, o sentimento de que algo está errado, mas você não consegue nomear o quê. Isso é o rastro do toque profanado. E o mais perigoso, ele veio de alguém em quem você confiava, alguém que usava o nome de Deus, alguém que citava versículos, alguém que até parecia ter autoridade espiritual. Mas agora você percebe, não era unção, era teatro. Não era zelo, era disfarce. O problema não é só o toque, é o que ele ativou dentro de você. Muitas vezes, o toque falso encontra feridas abertas, traumas antigos, inseguranças enterradas. E o que deveria ser cura, vira canal de manipulação. O que deveria ser restauração, vira aprisionamento energético. Você começa a se sentir vigiado, começa a sonhar com coisas estranhas, começa a carregar um peso que não é seu. Isso não é psicológico, isso é espiritual. E negar isso é como deixar uma porta entreaberta no meio da madrugada. Mas agora você está lembrando daquele encontro, daquele momento, daquele gesto que parecia puro. Mas algo dentro de você gelou e você ignorou, porque não queria ser paranoico, porque era alguém respeitado. Mas o Espírito Santo sussurrou e você abafou. Hoje, esse mesmo Espírito sussurra mais alto. E não é para te condenar, é para te libertar. O discernimento está voltando. O véu está rasgando. Você está sentindo o cheiro do engano. Está percebendo a contaminação disfarçada. Isso é o início da cura. Porque toda libertação começa quando alguém ousa sentir o que sempre evitou encarar. E você está sentindo agora. Nem todo versículo cura. Nem toda palavra dita em nome de Deus tem raiz no céu. Há frases que parecem bíblicas, mas foram sopradas por outro espírito. Palavras que chegam como conselhos, mas carregam agulhas espirituais embebidas em veneno. E quando penetram, elas não curam. Elas controlam, confundem, paralisam. Esse é o ministério oculto dos que dominam com a boca. Dos que disfarçam feitiçaria com sabedoria. Dos que plantam comandos em forma de bênção. Eles falam de paz, mas você sente peso. Falam de honra, mas seu espírito se retrai. Falam em nome do Senhor, mas o ambiente se fecha, o ar muda, o discernimento grita. Não é Deus falando ali. E o mais grave, aquilo entra porque foi dito por alguém que parecia ter autoridade, parecia amoroso, parecia cuidadoso. Mas por trás havia outra intenção: te prender, te diminuir, te silenciar. Isso não era conselho, era encantamento. Uma manipulação vestida de espiritualidade. E talvez agora você esteja lembrando das palavras que te roubaram a liberdade, dos alertas espirituais que te deixaram em culpa crônica, das profecias que plantaram medo, dependência, servidão emocional. Tudo parecia tão certo, tão espiritual, tão bíblico, mas seu espírito nunca mais foi o mesmo, porque aquela palavra não foi luz, foi sombra, não foi profecia, foi veneno. E agora você carrega os sintomas: confusão interior, culpa sem causa, sensação de que Deus te abandonou, medo de sair da cobertura, pavor de errar. Isso não é temor santo, isso é feitiçaria. E o mais sutil, o veneno da palavra envenenada não age de imediato. Ele é lento, invisível. Vai se infiltrando nos seus pensamentos, moldando sua forma de ver a si mesmo, calando sua ousadia, suprimindo sua identidade. Você vai se acostumando a obedecer por medo, a orar sem expectativa, a viver como servo de homens em vez de filho de Deus. E tudo isso porque um dia alguém falou algo com tom espiritual e você acreditou. Mas agora, algo dentro de você está acordando. Um lampejo de discernimento que diz: não era Deus. Um estremecer no estômago quando você lembra daquela pregação. Um nó na garganta ao recordar daquela palavra profética. Não era unção, era dominação. E você está quebrando o encantamento agora. Porque a verdade tem cheiro, tem som. E ela está soprando no seu espírito como um vento limpo. O veneno ainda pode estar em você, mas a cura começou. Porque você ousou encarar. E ouvir isso agora já é parte da libertação. E agora que os olhos viram, eles não podem mais fingir que não veem. Há algo diferente no ar. Não porque o mundo mudou, mas porque você foi tocado por aquilo que não mente. O véu não volta a se fechar com a mesma facilidade. O que foi revelado talvez não tenha sido entendido, mas foi sentido.
E o espírito, uma vez acordado, jamais dorme da mesma forma. Talvez você ainda sinta aquele cheiro, o mesmo que um dia tentou ignorar, mas agora se tornou sinal. Talvez aquele silêncio que antes parecia paz, agora soe como ausência. Talvez aquela presença que você chamava de Deus esteja estranhamente quieta. E isso não é o fim, é o início, o começo do seu discernimento sendo ativado. Do seu espírito aprendendo a farejar o que os olhos não veem, a recuar quando o ambiente parece certo demais, a questionar até mesmo aquilo que vem com um versículo na boca. Porque agora você não anda mais apenas com fé, você anda com alerta. Agora você não se rende apenas ao que é doce, mas ao que é puro. Agora você não segue apenas palavras, mas escuta o som que elas escondem. E tudo isso foi escrito dentro de você enquanto ouvia, enquanto algo queimava devagar. Como se alguém muito mais antigo sussurrasse do lado de dentro. Era isso que você precisava ouvir. E talvez você não saiba nomear o que aconteceu aqui, mas daqui em diante haverá momentos em que você vai parar no meio de um lugar e pensar: tem algo errado aqui. Vai receber uma oração e perceber que seu espírito se fechou, mesmo sem saber por quê. Vai ouvir uma música cristã e sentir peso. Vai encontrar um irmão de fé e desejar distância. Não é julgamento, é discernimento. O dom que estava adormecido agora respira em você. Sim, algumas pessoas vão dizer que você ficou estranho, que está vendo o demônio em tudo, mas só você sabe o que sentiu aqui. Só você sabe do arrepio que não vinha do corpo, mas da alma. Só você sabe que foi tocado em um lugar que ninguém tinha nomeado antes. E esse lugar agora pulsa, esperando que você cuide dele. Então, se algo dentro de você foi tocado, se uma parte da sua alma grita que não pode mais voltar a dormir, você já sabe o que fazer. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se. Não como quem segue um canal, mas como quem responde a um chamado, como quem entrou em uma guerra invisível e escolheu não sair dela de olhos fechados. E se algum dia, no meio de um cheiro estranho, de uma oração fria ou de um ambiente que parecia santo demais, você lembrar dessas palavras, entenda, o Espírito ainda está te ensinando a farejar. E isso é só o começo.